Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu troquei a pilha, mas troquei por uma pilha fraca. Meus amados, nós vamos prosseguir essa noite. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos, aqueles que estão conosco, presente, aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Já sei que foi mencionado, aqueles que estão nos visitando, que Deus os abençoe, e continue a falar aos nossos corações. Eu gostaria de estar mais uma vez orando, para que a gente possa prosseguir. Depois eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. Baixe a sua cabeça, mesmo sentado. Vamos colocar mais uma vez o nosso coração agora para podermos ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, mas que nós possamos, com o coração contrito, nos colocarmos na presença do Senhor. Pai amado, louvado seja o teu santo nome, ó Pai, glorificado seja a ti, Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós agradecemos por mais esta noite, agradecemos pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos para adorarmos e louvarmos a Ti, ó Pai. Agradecemos, Senhor, porque nós podemos ter a certeza da manifestação da Tua glória, manifestação do Teu Santo Espírito neste lugar. Por isso nós queremos clamar, ó Pai, para que Teu Espírito Santo possa estar, Senhor, falando em cada coração que aqui se encontra, ó Pai. Sei, Senhor Deus, que a Tua vontade, ela é pessoal. Por isso, Senhor, nós pedimos que Tu, ó Pai, possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para compreendermos, Senhor, aquilo que é o Teu querer, aquilo que é a Tua vontade sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, ó Pai. Toma, Senhor, a vida dos Teus servos, toma o coração, ó Pai. Se tiver alguém aqui com o coração pesado, coração aflito, com algumas lutas pessoais, que Tu, ó Pai, possa estar ministrando, ó Pai, trazendo cura, trazendo libertação, mas antes de tudo que haja salvação no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, ó Pai. Por isso, Senhor, pedimos que esta palavra que vai ser trazida nesta noite, ela possa nos trazer luz, possa nos direcionar, Senhor Deus, em nossa caminhada, em nossa vida espiritual, para que, ó Pai, nós possamos cada vez mais crescer diante de Ti, ó Pai. Não somente, Senhor Deus, buscarmos uma religiosidade, mas termos, Senhor Deus, um encontro verdadeiro contigo. Manifesta neste lugar a Tua glória, a Tua graça, a Tua autoridade, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós chegamos aí ao último capítulo do Evangelho de João, o capítulo 21. Foram cerca de 2 anos. Começamos a pregar o Evangelho de João em dezembro de 2023. Eu não preguei na sequência, não fiz domingo após domingo um texto, Então nós fomos pregando à medida que o tempo avançasse. Para quem não lembra, está aí registrado, tem o vídeo aí no canal da igreja, as mensagens estão no canal da igreja. Eu acredito que está faltando 2 ou 3 mensagens. Nós tivemos algumas dificuldades quando pregamos a mensagem, mas a mensagem foi pregada. Aí eu preciso retomar e voltar, e de alguma forma eu ou ministrar essa mensagem ou fazer um vídeo para deixar lá registrado, Pelo menos fica aí como um legado aí, para que daqui a umas centenas de anos alguém se interesse, se Jesus não voltar até lá. Mas, meus amados, foram 2 anos pregando aí o Evangelho de João. Não são 2 anos exatos, mas foi um tempo de bênção para mim particularmente, porque a gente vai se conectando com várias verdades no livro. A gente vai aprendendo muita coisa. Cada vez que a gente tem a oportunidade de fazer uma exposição num livro inteiro, a gente que está ali estudando o livro, a gente cresce espiritualmente. E os irmãos, pela graça
de Deus, com certeza tem aí essa oportunidade. Foram 63 mensagens, completando com a do próximo domingo, pela graça de Deus. Aqui é a segunda parte. Hoje eu não vou pregar o capítulo inteiro, eu vou fazer somente a primeira parte, do versículo 1 ao versículo 14. A proposta do Evangelho de João, eu mencionei domingo passado, capítulo 20, é levar o leitor a ter um encontro com as evidências de que Jesus Cristo é a revelação da glória de Deus. Nós estamos há séculos desta mensagem, e a mensagem ainda continua uma necessidade em nossos dias, quando nós temos vários grupos que professam a fé cristã, professam a Jesus Cristo, mas ainda assim eles não têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Criam mediadores entre entre Deus e os homens. A palavra de Deus nos ensina, e nós aprendemos isso no Evangelho de João, que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus se não for através de Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos nos dias seguintes à ressurreição de Jesus. Nós não podemos precisar teologicamente quantos dias foram desde a sua primeira aparição. O Evangelho de João não registra em que momento, em que ocasião aconteceu esse encontro de Jesus Cristo com os apóstolos ali no mar da Galileia. Mas nosso texto de hoje traz lições importantes, lições verdadeiras e reais para os nossos dias. Na semana passada nós registramos a sequência da ressurreição, no capítulo 20, e o texto também aí nos fez várias conexões. Mas esse texto, ou essa parte aqui do nosso texto, ela tem algumas evidências importantes e marcantes. Quando a gente faz uma leitura do capítulo 21, nós temos um momento muito especial na vida dos apóstolos. É um momento muito marcante. Jesus aparece ao amanhecer, à beira da praia, e os apóstolos estavam lá no meio do mar. Nós estamos no mar da Galileia, João identifica como mar de Tiberíades. É o mesmo mar, é um lago. A gente vai ter várias referências desse mesmo lago, mar de Genezaré e outras referências, mas o lago é o mesmo, apesar de que o texto usa a expressão mar. Mas uma das lições que a gente vai aprender, e elas vão nos ensinar em dois momentos, e é justamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos primeiro trabalhar do versículo 1 ao versículo 14, e depois do 15 ao 25. Aqui o texto traz uma conexão e aproxima os discípulos cada vez mais de Jesus. Nós temos um cuidado de Jesus na vida daqueles discípulos, que é algo assim fantástico. É claro que a gente só consegue se conectar através da leitura. Às vezes é necessário a gente fazer alguns mergulhos, algumas imersões no texto bíblico para podermos entender, nós podermos compreender e nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus trabalhe essas verdades em nossos corações. Nessa primeira parte do texto nós temos a lição de Jesus com os seus discípulos no mar de Tiberíades. E quais foram essas lições? Eu quero destacar nesta noite 3 lições que o texto vão nos ensinar. E a gente consegue aprender, perceber o quanto essas lições são importantes para a nossa caminhada espiritual. A primeira lição que a gente vai aprender
são as nossas origens naturais. E ela é destacada pela vida do apóstolo Pedro. Depois daquela longa caminhada com Jesus, depois de tudo aquilo que Pedro havia experimentado com Jesus, até mesmo depois de Jesus ressuscitar, Pedro vê Jesus, Pedro volta às suas origens. E isso às vezes acontece conosco. Não que aquilo que Pedro fazia anteriormente era ruim, mas Pedro, naquele momento, ele estava debaixo de um chamado. E Pedro então retorna para algo que Deus não queria mais que ele fizesse. E agora Jesus convida não somente Pedro nesse primeiro momento, mas junto com os apóstolos, para que eles pudessem entender quais eram os propósitos que Deus tinha para a vida deles. Vamos ao nosso texto, eu vou do versículo 1 ao versículo 3, depois a gente vai caminhando aí, conforme nós vamos avançando. Versículo 1 diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe aos outros, disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Nós estamos aqui com uma nova reunião de discípulos. Aí isso aqui são momentos posteriores à ressurreição, momentos posteriores quando Jesus apareceu a Tomé, quando estava lá naquele local fechado, aquelas aparições ainda lá em Jerusalém. Eles estão cumprindo uma ordenança que Jesus Cristo havia falado, que está lá em Mateus capítulo 28, vão para a Galileia. Então eles foram para a Galileia e nós estamos lá na Galileia. Essa é a região da Galileia. Eles saem de Jerusalém, vão para a Galileia e lá eles ficam então aguardando. Quem está aqui reunido? Nós temos, fica claro no texto, nós temos Pedro, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, os 2 apóstolos, filhos de Zebedeu, Tiago e João, e haviam outros 2 apóstolos aqui que o texto não está mencionando o nome deles. Então talvez fosse lá aqueles 2 que estivessem no caminho de Emaús, que também o texto não mencionou o nome, mas apenas nós precisamos entender que nós temos aqui, no quadro geral, 7 dos discípulos estavam ali reunidos na Galileia. E diz o texto então que Pedro toma uma decisão. Pedro tem uma iniciativa de pescar. Eles deveriam estar ali aguardando que Jesus Cristo viesse estar com eles, mas talvez não tivesse outra coisa, eles não estivessem entendendo aquilo que deveriam estar fazendo. Então Pedro toma a decisão de pescar. É nesse contexto que nós temos aqui um Pedro frustrado, um Pedro ainda perdido no seu chamado, um Pedro que ainda não havia compreendido aquilo que Deus iria designar para a vida dele. Nós temos aqui um Pedro tentando se reencontrar, um Pedro com o coração ainda machucado. E isso nós vamos ver na sequência, lá no a partir do versículo 15, quando então Jesus Cristo passa a tratar o coração de Pedro, que hoje eu não vou falar sobre isso, mas nós temos aqui discípulos, homens que precisam entender, compreender qual é o propósito que Deus tem para as suas vidas. Irmãos, muitos de nós vivemos isso. Muitos de nós vivemos essa experiência.
quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador, e em determinado momento da nossa vida espiritual nós ficamos perdidos, sem rumo, sem direção. A decisão de Pedro em ir pescar demonstra que o seu coração ainda estava em crise, precisava de cura. Os outros apóstolos, eles embarcam simplesmente com Pedro. Talvez eles estivessem até preocupados com Pedro. Vamos lá também, nós não temos nada melhor para fazer, então nós vamos pescar. E isso vai nos lembrar a mesma ocasião anteriormente, quando então os discípulos estavam pescando, depois de toda uma noite, eles se encontram frustrados, que é a primeira pesca, quando então Pedro recebeu ali o seu chamado. Nós precisamos lembrar que eles estavam debaixo de uma ordem, debaixo da vontade, da direção de Deus, mas ainda assim, eles precisavam compreender qual é o propósito de Deus para a vida deles. Qual foi a missão que Jesus Cristo os ordenou? Depois de 3 anos, Jesus Cristo ensinando a eles o caminho que eles deveriam seguir, ainda assim, eles precisavam de um discernimento, de uma direção espiritual. Pedro e os demais discípulos precisavam compreender que a pesca revela a incerteza em seus corações. A pesca que eles fizeram durante toda aquela madrugada era um contraste com os propósitos de Deus na vida deles. Porque todas as vezes que a gente vai fazer algo que não é a vontade de Deus, nós nos frustramos, nós não alcançamos aquilo que o nosso coração deseja. Esse é o grande desafio da vida espiritual. Esse é o nosso grande desafio como igreja do Senhor em nossos dias. Porque muitas das vezes nós ficamos perdidos espiritualmente. Estamos caminhando sem direção e nós precisamos nos voltarmos ao Senhor, buscarmos um rumo, buscarmos uma direção em nossas vidas. E é por isso que a oração, ela é essencial na vida da igreja. Uma igreja não caminha sem um relacionamento, sem um tempo, sem uma direção, sem um foco de oração. E nenhum de nós, a gente, quando fala igreja, a gente precisa entender que somos nós, a igreja do Senhor. Quantos são aqueles que recebem um chamado de Deus e eles ficam anos e anos perdidos, sem saber para onde vão? Eles não conseguem se reconectar com aquilo que é propósito de Deus. Quantos que se afastam daquilo que Deus queria para a sua vida, pelos diversos motivos, mas Deus chama. É isso que é gostoso aqui nesse texto, quando o Senhor encontra os seus discípulos perdidos e mais uma vez o Senhor vai ao encontro deles para reconectá-los com a sua vontade. Os versículos 4 ao 6 nos mostra Jesus cuidando do coração dos discípulos. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Irmãos, o que acontece aqui é mais uma vez algo fantástico, como já havia acontecido lá no início dos evangelhos, quando Jesus Cristo então chamou Pedro e André, Tiago e João para seguirem. Esse é mais um momento onde Deus, Senhor Jesus Cristo, trata o coração do homem perdido. Imagine você pescar por toda uma noite,
aqui para os irmãos é fácil, né? Os irmãos que gostam de pescar, aí sai de casa e faz aquele todo aparato e vai para a beira do rio, fica o dia inteiro, aí chega no final da tarde, volta para casa com aquele mesmo aparato, não tem um lambarizinho na vasilha. Isso aí é fácil. Para gente que não é pescador, fala, essa é coisa de louco. Passar o dia inteiro à toa na beira de um rio com uma varinha e joga e troca minhoca e joga e troca o dia inteiro, não pega nada. Isso é doideira. Agora imagine isso no ministério pastoral. 10 anos, 15 anos, 20 anos. A história de missionários que ficaram 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não salvou ninguém. Ninguém se converte. Há muitos missionários, mas há também muitos pastores que se frustram no seu ministério. Mas o texto está nos ensinando outra lição. É apenas algumas conexões que quando a gente lê o texto a gente vai começar a entender que os propósitos de Deus não se cumprem como nós gostaríamos que se cumprissem. Jesus Cristo aparece ali naquela manhã, depois de uma noite frustrante, de uma noite longa, e aí Jesus Cristo então faz uma pergunta àqueles discípulos, àqueles homens, depois de toda uma noite cansativa. A pergunta de Jesus vai nos ligar a uma verdade espiritual que continua para os nossos dias. O que nós temos pescado? São 62 anos que esta igreja está aqui nesta cidade. O que nós temos pescado? Filhos, vocês têm algo para comer? Quantos anos você tem de ministério? Ou quantos anos você tem de vida cristã? O que você tem pescado? Quantos peixes você já pegou durante todos esses anos de vida cristã? A resposta de Jesus para aqueles homens é não. A resposta daqueles homens para Jesus é não. Não temos nada para comer. Depois de toda uma noite, nós não temos nada para comer. E aí Jesus Cristo então lance do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram, não conseguiram recolher a rede, de tal grande era a quantidade de peixe. Mas Pedro, mais uma vez, é o nosso personagem central aqui da nossa história. Então Pedro, no seu êxtase, Pedro, ele impulsivo, ele então dá um salto no mar, ele pula na água e ele vai ao encontro de Jesus. Pedro ainda não estava pronto para o ministério que o Senhor tinha preparado para a sua vida. A lição que Jesus Cristo vai ensinar naquela manhã: lançar a rede ao mar. Primeiro, eles estavam de mãos vazias. Depois de toda uma madrugada de trabalho, não havia pescado nada. Depois de longos anos, o que nós temos pescado? Essa é uma reflexão, é uma pergunta que nós precisamos orar sobre esta pergunta, aplicar de uma maneira pessoal no nosso coração, individualizar esta pergunta, para nós podermos entender qual é o significado desta pergunta e qual é a aplicação desta pergunta em nossas vidas. Segundo, a direção que Jesus Cristo está dando: lance a rede. Aqui não é ser de direita ou de esquerda, tá?
Apenas lance a rede, e aí Jesus Cristo, não sei porquê, fala do lado direito. Do lado esquerdo não tem nada que preste, mas tudo bem. Lance a rede do lado direito. Aqui ele está sobre uma ordem, é uma direção, há um propósito. Vê se é para mim. Amém, louvado seja Deus, que Deus o abençoe. Vamos lá. Lance a rede, busque uma direção, esse é o propósito, é estar debaixo da ordem do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Nós fazermos aquilo que Deus está ordenando, é a direção que Deus está nos levando. A ordem para lançar a rede fazia parte do processo na vida deles, algo que eles precisavam seguir, que eles precisavam compreender. Depois de toda uma madrugada frustrante, eles deveriam ir na direção que Deus estava dando. Às vezes isso acontece com a igreja, às vezes acontece conosco. Estamos tomando decisões ou estamos indo na direção errada, e o Senhor está mudando o curso da nossa vida, da nossa caminhada, para que a gente possa ir naquela direção que o Espírito Santo está nos levando. Vejam o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, quando ele está lá na região da Ásia, e aí aparece o Senhor a Paulo e chama Paulo, ou direciona Paulo para uma outra região, que é a Macedônia, a visão do varão da Macedônia. Quando então Paulo agora ele sai daquele lugar, daquela direção que ele estava indo, e aí ele então entra ou vai para a direção da Europa e chega à cidade de Filipe. Irmãos, quantas vezes, não são poucas vezes isso vai acontecer conosco, não. Nós só precisamos aprender a estar debaixo da oração, a estar debaixo da vontade de Deus. É por isso que a igreja dos nossos dias se desconecta tanto da vontade de Deus, está tão longe daquilo que é propósito de Deus, porque simplesmente temos nos tornado mais humanos, carnais, do que espirituais. E aí nós nos permitimos tomar decisões contrárias à palavra de Deus. Os discípulos estavam no lugar que Deus havia os mandado, região da Galileia. Eles estavam ali, o Senhor havia mandado que eles fossem para a Galileia. Mateus capítulo 28. Jesus Cristo falou para eles não estavam errados. O problema é que eles ainda não haviam compreendido o que eles deveriam fazer ali, na Galileia. O que iria acontecer quando eles estivessem ali na Galileia? Eles estariam sendo comissionados. A descida do Espírito Santo sobre eles é em Jerusalém, não é na Galileia, mas foi na Galileia, região ali, que eles começam a ser comissionados. Quando o Senhor começa a dar a eles uma nova direção, novos propósitos, para que algo novo acontecesse na vida deles. E muitas das vezes há uma necessidade de nós irmos e estarmos onde Deus quer que nós sejamos, e não buscando aquilo que não é propósito do Senhor para as nossas vidas. Mas o nosso texto continua agora com Jesus Cristo tratando o coração deles. E agora nós entramos então no diálogo. É quando então Jesus Cristo começa agora a mostrar propósitos na vida dos seus discípulos. E aí nós vamos agora ao versículo 7, e aí vamos caminhar até o versículo 14. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando
puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não bastante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Nós vamos focar aqui no texto de João. Eu sei que há muitas e muitas perguntas aqui nesse texto, e o nosso tempo a gente não tem a oportunidade de responder tudo que o texto aqui abre. Há muitos leques aqui, mas eu quero compartilhar com os irmãos algumas verdades que a gente consegue aqui destacar. Mais uma vez, há falta de discernimento do que está acontecendo. E aí, quando eles recebem a ordem de lançar a rede, a primeira pergunta: tem alguma coisa? Tem alguma comida? Eles dizem que não. Então Jesus manda que eles lançassem a rede ao lado direito do barco. Eles não sabiam ainda que era Jesus. E aí, quando eles lançam a rede, que eles começam a puxar a rede, depois deles não terem pego nada a madrugada toda, eu creio que naquele momento eles se conectaram com a primeira pesca lá do início dos evangelhos. Naquele momento eles perceberam: olha, nós estamos diante de um milagre. E a resposta de João é o Senhor, o discípulo amado. E ele então diz: é o Senhor. Pedro, impulsivo, e é muito normal, era muito comum alguns dos pescadores tirarem a sua túnica para poder facilitar o trabalho durante a madrugada. Por isso Pedro então pula na água. Aí há algumas questões de santidade, vergonha de Pedro, há alguns problemas tanto pessoais quanto algumas questões espirituais que talvez Pedro estivesse experimentando ali naquele momento. Mas Pedro se lança na água, os outros discípulos ficam no barco e eles então começam a arrastar a rede, arrastar o barco, levar o barco. Era mais ou menos cerca de 90 metros da água ou da areia que eles estavam com o barco. Então, com muito esforço, o texto diz que eram 153 grandes peixes. Há uma conexão do número 153 na Bíblia, e eles então começam a levar aqueles peixes até a areia. E chegando ali então, eles vão encontrar Jesus Cristo já preparando alguns peixes e alguns pães para que eles comessem. Primeiro, mais uma vez, a gente precisa entender, a gente precisa compreender que o texto vai finalizar ensinando e nos mostrando que aqueles homens que estavam frustrados, estavam desanimados, cansados e ainda famintos, sem esperança, estavam sendo agora resgatados com um grande banquete. Ainda que um alimento, mas um milagre se torna um banquete espiritual para aqueles homens. Muitas das vezes nós precisamos disso. Desânimo, frustração, tristeza, dor,
Tudo isso nós experimentamos em alguns momentos da nossa vida, mas o Senhor estende sobre nós algo maravilhoso que nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos entender. É o Senhor que coloca diante dos nossos olhos, para que nós possamos superar as nossas frustrações, as nossas decepções. Estar debaixo da ordem de Deus é estar debaixo da obediência do Senhor. O lançar a rede é simplesmente fazer a vontade de Deus, estar debaixo da obediência do Senhor. Nós precisamos entender que Deus quer nos levar a uma vida na presença, obediência e desfrutando das bênçãos dele. Os nossos cansaços, as nossas decepções, elas são curadas, sanadas, quando a gente descansa no Senhor. Jesus Cristo está interessado com o coração. Aquele não era um momento que Jesus Cristo foi ali para saciar a fome deles ou para suprir alguma necessidade financeira deles, né? Quem não pegou nada, agora você tem 153 grandes peixes, imagine o lucro desta pesca. Mas não é isso que Jesus Cristo estava trazendo ao coração daqueles apóstolos. Estava mostrando algo para o futuro da vida deles, algo que ele estaria fazendo lá na frente. Aquele era apenas um momento para que eles pudessem utilizar aquela pesca como uma ilustração. E é por isso que essa pesca foi registrada por João. É o único que registra esta pesca. E ainda João coloca um número preciso: 153 grandes peixes. Há uma clareza no propósito de Deus, tratar o coração daqueles homens que ainda estavam frustrados pela morte de Jesus. Aqueles homens precisavam de cura, aqueles homens precisavam terem as suas vidas restauradas. Que toda perturbação daquela madrugada poderia se clarear diante de algo fantástico, de algo maravilhoso. Jesus Cristo os aproxima dele. Filhos, vocês têm algo para comer? Ainda que as nossas respostas sejam não, mas Jesus Cristo nos mostra: olha, eu posso fazer algo maravilhoso em sua vida. Não tenham medo, apenas confiem. E é nesse momento que nós, como igreja, precisamos entender onde Deus quer que a gente lance as nossas redes, para que a nossa madrugada possa mudar. E é então que nós vamos olhar na sequência do nosso texto. É que quando eles desembarcam, eles saem daquele barco, o que eles vão encontrar é Jesus Cristo com uma mesa preparada para eles. É uma fogueira onde havia peixe e pão. E Jesus Cristo compartilha isso com os seus discípulos. A chegada na praia dos discípulos é algo totalmente diferente. Eles chegam ali com o barco cheio, com peixes e ainda com algo preparado para que eles pudessem comer. Ao longo da história do cristianismo, a gente vai encontrar vários teólogos tentando explicar os 153 grandes peixes. A única verdade que a gente consegue conectar é que isso tem a ver com a igreja. A igreja que iria confiar no Senhor, a igreja que iria se multiplicar, a igreja que iria crescer debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Os apóstolos que haviam recebido
o Espírito do Senhor, conforme vimos na mensagem da última semana, agora eles estão começando a caminhar na direção do cumprimento da vontade do Senhor. Não precisaram perguntar quem és tu, porque eles já haviam compreendido. Estamos diante de mais um milagre em nossas vidas. Aqueles homens são os instrumentos de Deus para que o Senhor faça um grande milagre. Irmãos, nós chegamos ao final deste evangelho compreendendo que Deus tem algo muito maior para as nossas vidas. Talvez os nossos olhos não consigam compreender, a gente não consiga enxergar, a gente não consiga ver as coisas de uma forma tão clara. Estamos no meio de um mar, de uma grande multidão, várias circunstâncias na nossa vida, mas o Senhor está lá, à beira da praia, perguntando o que nós temos nas mãos, porque aquilo que nós tivermos nas mãos, Ele quer multiplicar. Talvez a gente vá falar: Senhor, eu não tenho nada, mas Deus vai nos dar uma nova ordem. A igreja dos nossos dias, ela tem caminhado por linhas difíceis, complicadas e às vezes até frustrantes, mas ainda assim os propósitos de Deus para a vida da igreja é muito maior do que a igreja dos nossos dias tem compreendido. Cristo não está distante do seu povo. A sua palavra em Mateus, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, ainda é uma realidade em nossas vidas. Cristo não nos desampara nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, ainda que a gente tenha que ficar toda uma madrugada tentando. E pela manhã nós estaremos com o coração frustrado, mas ainda assim o Senhor tem algo para as nossas vidas. Ele tem algo para nos dar. O Cristo ressurreto não abandonou os seus discípulos e nem os seus servos em nossos dias. Cristo continua a nos aproximar dele nos momentos de maiores crises da nossa vida, nas maiores confusões e conflitos das nossas vidas, nos momentos mais difíceis, até mesmo quando tivermos que experimentar um retrocesso espiritual. Ainda assim a gente pode ter certeza que o Senhor está conosco. O fato de Pedro voltar a pescar, voltar às suas origens, muitas das vezes reflete até mesmo nas nossas atitudes e decisões quando voltamos atrás. Não por não acreditarmos, mas porque achamos que perdemos a direção, perdemos o rumo, perdemos o nosso alvo ou os nossos propósitos. Mas o Senhor continua a nos mostrar a sua glória, continua a nos mostrar a sua vontade. Deus não somente revela sobre nós, sobre a sua igreja, milagres, mas Ele revela também sobre a sua igreja o seu amor. É por isso que o Senhor vai lá ao nosso encontro, quando nós estamos lá naquele deserto, quando nós estamos só, Ele vai lá ao nosso encontro para nos resgatar. Naquela madrugada, nós aprendemos, quando lemos o texto, que não somente o Senhor quer fazer de nós algo especial, mas Ele tem um propósito único e pessoal. Pois Cristo sabe quando as nossas redes estão vazias, quando nosso coração está vazio e precisa ser curado. Ele vai ao nosso encontro. Porque às vezes achamos que
A sua presença não é suficiente, mas Ele continua indo ao nosso encontro, até que a gente consiga perceber que nós não estamos só. Aqueles discípulos ficaram toda uma madrugada pescando. O Senhor sabia que eles estavam ali, no meio do mar. Por isso, ao amanhecer, o Senhor foi ao encontro deles. Assim como quando Cristo orava por toda uma madrugada e no meio do mar, eles tentavam remar para chegar a outra margem em meio a uma tempestade. E o Senhor vai andando sobre as águas ao encontro deles. Da mesma forma, o Senhor vem ao nosso encontro, para que nós, como igreja do Senhor, debaixo de uma missão, debaixo de um propósito, nós venhamos nos identificar com o querer de Deus sobre cada um de nós. Pois às vezes nós estamos cansados, mas Ele prepara o nosso alimento. Quando falhamos, Ele não desiste de nós. Ele é Deus para nos reconstruir. Esse texto nos fala de peixes, de pesca, mas a lição do texto é sobre vidas, é sobre pessoas. Pessoas que precisam aprender a dependência, depender de Deus. Por isso, Jesus Cristo estendeu para eles peixes e pães para suprir o material. Mas Jesus Cristo falou ao coração deles para suprir o espiritual. A presença de Jesus Cristo foi restauração, foi cura, foi resgate. Deus, na sua infinita glória, ao revelar Cristo para a sua igreja, ao revelar Cristo Jesus aos nossos corações, Ele nos chama para junto dele. Foi por isso que Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo, porque Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, quer nos chamar para junto dele. Na sua ressurreição, Jesus Cristo nos mostra o seu infinito amor para nos aproximar cada vez mais dele. O mesmo Cristo que estava na praia continua presente em nossas vidas, nos convidando, mas Ele continua também a nos perguntar o que nós temos em nossas mãos. Lance a sua rede ao mar. Vá em busca daquilo que Deus tem prometido para a sua vida. E venha desfrutar das bênçãos do Senhor. Venha desfrutar daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Não tente retornar ao passado achando que você vai encontrar algo de bom. Cristo te manda ir à frente, avançar, confiar nele, ter a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Por isso Cristo continua a revelar a sua glória em nossos corações. Nós vimos que o túmulo está vazio. Vidas têm sido transformadas. Vidas foram restauradas, como a dos apóstolos. Vidas foram comissionadas. E nós continuamos a receber a mesma mensagem. O que nós temos nas mãos? O que nós temos para apresentar ao Senhor? Como estão as nossas redes? Deus quer restaurar vidas através de nós. Que nós possamos compreender, que nós possamos enxergar o Senhor diante de nós, nos convidando para um grande banquete. Que Deus nos abençoe. Quero convidá-lo hoje a se colocar em pé para nós orarmos. Nós nos colocarmos mais uma vez na presença do Senhor, colocar o nosso coração.
A minha pergunta nessa noite, e mais uma vez para que você possa refletir na sua própria vida, é o que você tem em suas mãos. O que nós podemos apresentar para o Senhor? O que nós podemos nos apresentar ou apresentar diante de Deus? Talvez nós estamos com as nossas mãos vazias. Nosso coração vazio, nosso coração machucado, precisando de cura, precisando de restauração. É por isso que quando a gente lê o final do capítulo 21, nós temos Jesus Cristo conversando com Pedro, aquele que havia negado a Cristo. Jesus Cristo conversa com Pedro para trazer cura ao coração de Pedro. Muitos de nós precisamos ter o nosso coração curado, restaurado. Às vezes nós olhamos para a igreja local e nos frustramos, porque achamos que a igreja deveria ser aquilo que gostaríamos que fosse. E esquecemos que nós somos a igreja. É como aquele cartaz que estava ali atrás, que nos lembrava que Jesus Cristo morreu por nós. O cartaz estava ali com um quadro fechado, e quando você levanta, aí você se vê. Foi por você que ele morreu. Nós somos a igreja. Somos nós que precisamos de cura. Somos nós que precisamos de restauração. Somos nós que precisamos reafirmar diante de Deus o nosso chamado. Porque o nosso chamado se deu quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Naquele dia nós podemos dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Por isso somos nós que estamos sendo chamados deste grande mar da vida para estarmos à praia com Jesus, nos alimentando do seu bálsamo, nos alimentando daquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. É o nosso coração que precisa ser curado, que precisa ser restaurado. Pai amado, eu quero mais uma vez estar agradecendo a Ti, ó Pai. Agradecendo, Senhor, pela Tua palavra, por esta noite, ó Pai. Agradecendo, Senhor Deus, porque Tu tem nos convidado, ó Pai, a estarmos juntos contigo, ó Pai, nos alimentando deste grande banquete que Tu tem nos preparado. Eu quero, Senhor, neste momento, ó Pai, estar clamando para que Teu Espírito Santo venha estar falando em cada coração, ó Pai. Aqueles que aqui estão conosco, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, aqueles que depois, ó Pai, vão estar assistindo a esta mensagem. Que este coração seja tratado, seja curado, seja ministrado por Ti, ó Pai. Nós temos, Senhor Deus, nesta passagem que foi lida nesta noite, 8 dos seus discípulos, 7 dos seus discípulos. 7 desses homens que nos lembram a Tua perfeição. Mas esses, Senhor Deus, dos seus discípulos, eles também precisavam de cura, precisavam acreditar na sua missão, precisavam de uma autoconfiança. E Tu, ó Pai, naquele dia, através do Teu Filho Jesus Cristo, ministrou ao coração deles. Assim, ó Pai, como esta mensagem continua a falar aos nossos corações. Através desta mensagem, Senhor, Tu tem ministrado as nossas vidas para que nós possamos ter o nosso coração, a nossa vida, o nosso chamado restaurado por Ti, ó Pai. Que nós não venhamos voltar, Senhor Deus, aos velhos hábitos. Que nós não venhamos voltar às práticas antigas, ó Pai, mas ter um coração curado, restaurado e resgatado por Ti, ó Pai. Estenda as Tuas mãos sobre cada um que se encontra nesta noite. Fale em cada coração, ó Pai. Que o poder da Tua glória, a autoridade do Teu Espírito Santo
vem estar neste lugar, falando conosco em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Pai amado, eu quero agradecer, Senhor Deus, por esta noite. Agradecer pela Tua igreja, Pai. Eu quero pedir que Tu venha estar nos abençoando no decorrer desta semana. Possamos ter uma semana abençoada, uma semana, Senhor Deus, guardada e cuidada por Ti, ó Pai. Dirija, Senhor Deus, as nossas vidas. Agora, quando saímos desta comunhão, ó Pai, que possamos estar, Senhor Deus, ainda em sintonia contigo, ó Pai, sendo ministrado pelo poder do Teu Santo Espírito. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo em nome de Jesus. Amém. Que o amor maravilhoso do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito esteja com toda a igreja, com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.